horários distintos, com mais de 30 pessoas frequentes. Eu vi um culto um dia com 42 pessoas que assinaram o nome porque vieram. E curiosamente, muitos deles são as mesmas pessoas que frequentam hoje. Vocês não querem orar? Não, vocês não querem. Vocês querem vitória, mas não querem orar. Vocês querem mais de Deus, mas vocês querem um baixo custo. Está na hora de Deus sacudir tua vida. Não sei para que lado, mas Ele vai colocar muita gente para orar. Amanhã temos culto de oração, às 6 da manhã, na terça também. Na quarta não, quarta é à noite. Na quinta temos, na sexta temos. No sábado é nas famílias. Portanto, pela manhã, 6 da manhã, segunda, terça, quinta e sexta. Quarta-feira, no culto da noite. Sábado, em família, e domingo, aqui. Eu tenho certeza que hoje nós temos mais pessoas do que naquela época. Mas nós temos menos pessoas que oram do que naquela época. Essa semana eu estava relembrando que eu preguei 15 mensagens sobre oração nas quartas-feiras. Eu não sei se valeu alguma coisa. Meus irmãos, ou nós nos posicionamos em oração, ou nós vamos naufragar na vida. Vocês estão compreendendo? Tudo bem, gente? Eu preciso deixar essa palavra para você. Tome postura. Tome postura. Comece a orar de verdade e pare de brincar, dizendo que ora e não ora coisa nenhuma. Tome posição que Deus deseja para você. E você vai ver que as coisas da eternidade vão começar a invadir o tempo na sua vida. Você compreendeu ou não? Você está esperando vitórias para aqui e agora? Você está esperando pouco. Há coisas guardadas na eternidade em Cristo que estão reservadas para nós. Não se contente com coisa pouca. Comece a entregar a tua vida a Deus, buscando. E você vai perceber que realmente você vai encontrar talvez aquilo que a tua alma procura. Para que você talvez não se sinta tolhido de frequentar os cultos de oração, nós estamos variando. Há dias que são 6 da manhã, há semanas que são às 6, há semanas que são às 19, e há semanas que são transmitidas. A única exceção que nós temos é transmitir a oração ao vivo para você. Mas veja, eu tenho certeza que quem quiser orar mais vai encontrar um tempo para participar disso. Tudo bem, gente? Você acata essa palavra no seu coração? Os dias estão findando. Esses dias, a maioria de nós estava brincando com os pés descalços em algum lugar. Não é verdade? Daqui a 50 anos, a maioria de nós não estará aqui. Portanto, investamos tempo de oração. É muito importante. Outro assunto, outro aviso, dias 14, 15 e 16. O que vai acontecer aqui na igreja? Sexta, sábado e domingo. Conferência das mulheres. Aqui na igreja. Sexta à noite, sábado à noite e domingo pela manhã vai encerrar. Vai ser uma bênção. E nós vamos trazer aqui, meus irmãos, palavra de Deus, que vão confrontar 5 tendências destrutivas para a feminilidade. 5 tendências que estão destruindo as mulheres hoje. Portanto, você deve estar aqui. Vai ser uma bênção. Não deixe de vir. A editora Fiel vai mandar para cá, uma editora grande do nosso país, evangélica,
excelentes livros, vai mandar para cá, vai trazer boa literatura, vai montar um stand aqui, caso você queira adquirir livro para você ler. Talvez você diga que não tem condição de ler, ou que não tem condição de comprar. Avalie bem e veja aquilo que você está consumindo, e veja aquilo que você pode deixar para trás, para começar a consumir coisa boa na sua vida. Tá bom? Irmã Érica vai trazer palavra, irmã Flávia Pires também vai falar, pastor Flávio Costa também vai falar, vai ser uma grande bênção, tá? Nós vamos falar sobre o que tem distorcido a feminilidade e trazer propostas bíblicas para que nós entendamos o que Deus deseja para as mulheres nesse tempo. Ainda antes da nossa mensagem, eu quero pedir aos irmãos que todos, membros da Primeira Igreja Batista de Muriaé, orem no sentido de que o Senhor nos ajude a solucionar a dificuldade que temos de espaço do nosso culto público. Nos cultos pela manhã, de domingo, não é como o de hoje, o nosso templo já tem ficado muito saturado pela manhã e à noite, por vezes, impraticável. E nós entendemos que precisamos, de alguma maneira, lidar com isso, para que nós possamos oferecer aos irmãos os assentos da melhor maneira possível. Então, primeira questão que você deve colocar diante de Deus é uma solução, primeiro a curto, depois a longo prazo, para que nós consigamos agir aqui melhor com o nosso espaço. Precisamos comprar mais bancos, porque falta ainda alguns bancos para nós. Precisamos colocar mais aparelhos de ar-condicionado. Amém, gente? Calor, precisa de mais aparelho de ar-condicionado, deixar as turbinas funcionando para você também poder ficar aqui da melhor maneira possível. Tá bom? Perfeição só na glória. Mas o que a gente puder melhorar, a gente vai fazer para que isso seja, de alguma forma, para a glória de Deus e para a edificação da igreja e para que você consiga ouvir melhor a palavra de Deus, tá? Precisamos de algumas soluções acústicas aqui também, tem várias coisas que nós precisamos e o Senhor vai mandar os recursos. Você que é membro dessa igreja, seja fiel dos seus dízimos e ofertas. Não negligencie, não pense, meu irmão, minha irmã, que não faz diferença aquilo que você entrega, aquilo que você participa. Faz toda a diferença, porque é Deus que abençoa aquilo que a gente faz. Amém, gente? Amém. Eu quero ainda, antes da mensagem, dar uma última palavra aos irmãos, que é, na verdade, uma instrução. E eu quero me demorar nesse tempo, porque é necessário. Eu peço aos irmãos duas questões importantes. No momento do culto, vocês só se movimentem se for necessário. Tá? Só se movimentem se for necessário. Tem gente que precisa tomar remédio, beber água, tem dificuldades na saúde, precisa mesmo se locomover, está com uma criança, está com alguma demanda, zero problema. Tá bom, gente? Zero problema. Mas tenha a consciência de que você só faça isso se você precisar. Por vezes, meus irmãos, nós estamos aqui num raciocínio, numa cadência, e um movimento qualquer atrapalha tanto a gente, ele podia ser evitado. Tá? Se você veio receber a palavra, se programe para receber a palavra do início até o final, que é muito importante que você faça assim. Tá? Portanto, prepare o seu coração e peça ao Senhor que fale ao seu coração. Se você precisar sair, ninguém vai julgar você absolutamente. Mas eu percebo que por vezes tem movimentos tão aleatórios e desnecessários.
tá? E se você precisar sair, seja discreto, da melhor maneira que você puder. Tá bom, gente? Guarde isso aí no seu coração. Ok. Há um último aviso. Eu disse que teria um último aviso e eu quero pedir, então, a Maísa que dê esse aviso. Maísa, por favor, dê esse aviso para nós. Obrigado. Ok. Tudo bem. Deus abençoe. Oi, boa noite. Podem copiar comigo? Oi. Boa noite. Meu nome é Maísa. Meu sinal é esse, quando você quiser se comunicar comigo. Por que eu estou aqui? Eu venho pedir a vocês para que vocês possam vir aprender Libras. Por que eu preciso que vocês aprendam Libras? Porque eu vejo aqui na cidade que tem muitos surdos. E também eu peço que vocês aprendam, venham para o curso de Libras, porque eu também preciso me comunicar e aprender aqui da palavra de Deus. Aqui só tem um intérprete, é a Sueli, e ela está com problemas de saúde, ela não pode ficar interpretando para mim. Deus, Ele tem dons aqui para pessoas serem intérpretes. Eu preciso ficar aqui vindo aos cultos. Eu preciso aprender também da palavra de Deus. Não tem ninguém para se comunicar comigo. Eu preciso, depois que vocês procurem a Sueli e dê o nome de vocês para vocês fazerem o curso que eu mesma estou ensinando. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe vocês e dê o dom da interpretação para vocês. Tchau. Amém. Obrigado, Sueli. Obrigado, Maísa. Agradeço a ela. Entendeu ou não, gente? A Maísa precisa ouvir a palavra também, e se ela ouvir, outros surdos virão. Quem sabe você está se perguntando, meu Deus, o que eu posso fazer no teu reino? Tem oportunidade de fazer um curso de Libras que acontece todo sábado aqui na igreja, e você pode ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Amém, gente? Se você deseja fazer isso, procure a Sueli e você vai, então, receber esse conteúdo que é tão importante. Vamos à palavra de Deus em Atos capítulo 27. E hoje nós vamos ler Atos 27, dos versículos 21 a 24. Perdão, a 44. Atos capítulo 27, dos versos 21 a 44. Pela manhã, nós vimos que depois de todos os julgamentos, de todas as audiências que Paulo passou, Paulo estava convicto de que deveria ir para Roma. Atos 27. E agora, ele foi colocado num navio com 276 pessoas. E ele tentou avisar que aquele navio passaria por grandes tempestades, mas ninguém
dê ouvidos a Paulo. E nós vimos pela manhã que a tempestade, ela cancela os nossos planos. Você sabe que está passando por uma tempestade quando os seus planos naufragam. E você sabe quando está passando por uma tempestade, quando você perde o controle das coisas. Quando você perde recursos, por vezes pessoas. E quando você perde a esperança. Encerramos pela manhã com o versículo 20. Já no meio da tempestade, o sol e as estrelas não apareceram por muitos dias, diz o texto. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Este é o cenário. Um navio com 276 pessoas em alto mar. E não há como escapar. Por quê? Porque não há nenhum tipo de salvamento. À noite, agora, nós vamos, depois de ter visto o que é tempestade, depois de pela manhã ver quem são ou quais são os tipos de navegantes de uma tempestade, e os tipos de perdas que ela causa, hoje nós vamos então buscar nesse texto 5 instruções valiosas para uma viagem em tempestades. É certo que eu e você nunca tomaríamos um veículo, nunca entraríamos numa embarcação se tivéssemos a certeza de que essa embarcação naufragaria. Nunca entraríamos num voo se tivéssemos a certeza de que esse voo cairia. Mas nós não temos este tipo de certeza na vida. Por vezes nós entramos em circunstâncias, nós entramos em dias tenebrosos, porque as tempestades que se avizinham nem sempre se anunciam com tanta evidência. E aqui está um navio à deriva por mais de 20 dias. Estão aqui, queridos e queridas, aqueles que se assemelham a nós. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Nós nos sentimos nauseados, perdidos, sem saber o que fazer. E eu tenho certeza que essa palavra pode orientar o nosso coração. Portanto, eu tenho da palavra de Deus o primeiro conselho para a viagem, que está certamente diante de uma tempestade. Atente-se à voz do Senhor. Vamos repetir. Atente-se à voz do Senhor. Acompanhem comigo a leitura e a exposição em sequência. Verso 21. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e esta perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Senhor, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas. Até aí. Veja bem, o que Paulo está dizendo para aqueles tripulantes. Quando eu disse a vocês lá atrás que vocês não deveriam seguir, vocês prestaram mais atenção e deram mais crédito ao que o piloto dizia e aquilo que o dono do barco dizia. E agora eu estou dizendo a vocês, vocês deveriam ter me ouvido.
já que não me ouviram, já que todos estamos nessa tempestade, eu vou dar um conselho para vocês. Não desanimem, pois vida alguma se perderá. Somente o navio. Vamos repetir isso. Vida alguma se perderá, mas somente... Agora me explica, em alto mar, como é que isso acontece? Você perde o navio e 276 pessoas ficam tudo bem. No meio de uma tempestade, não parece um conselho muito ok. Mas está vindo de quem? De Deus. Deu para entender? Olha o primeiro conselho: atente-se à voz do Senhor. Porque já ficou claro nesse texto que muitas vezes atender à voz dos especialistas não adianta. Atender à voz da maioria não adianta. Atender à voz do próprio coração não adianta. Agora, nós precisamos atender à voz de Deus. Não faz sentido, muitas vezes, seguir aquilo que Deus ordena. Mas deixa eu lhe dizer, quando você não tem saída nenhuma, você tem outra solução? Por vezes nós queremos que as ordens de Deus façam sentido. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes meus filhos precisam me obedecer sem que eles entendam a ordem? É sempre assim, os filhos só entendem quando casam, quando crescem. Vai chegar o tempo de entender. E por vezes, o que o Senhor ordena, nós não conseguimos entender. Mas há um conselho aqui que Paulo, inspirado por Deus, está dando a nós também. Não temam. Vidas serão preservadas. Vocês precisam agora ouvir e se atentarem à voz de Deus. Mas há um segundo conselho. Já que o grande desafio aqui é ouvir a Deus no meio de tanto barulho. Você sabe que uma tempestade nunca é com pouco barulho. Você lembra, dia desses teve uma tempestade aqui em Muriaé? Parece que ia acabar a cidade. E olha que nós não estávamos em alto mar. É tão difícil ouvir, discernir a voz de Deus no meio de tanto barulho. Mas quando você se atenta a isso, a um segundo conselho, creia na direção de Deus. Versos 24, parte B e 26. Paulo disse, olha só o que o anjo relembrou a Paulo. Não temas, é necessário que compareças perante César. E Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem. Pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Perceba que aqui, Paulo está convicto, principalmente porque foi relembrado pelo anjo do Senhor, que ele tinha que chegar para falar com César. César é o imperador de Roma, e ele ainda estava indo para lá. Agora veja, qual foi a palavra de Deus, gente? Você chegará em Roma, mas antes você vai fazer uma parada. Por vezes nós queremos chegar ao final, mas não entendemos as paradas que Deus nos promove. Por vezes nós entendemos exatamente onde o Senhor deseja que cheguemos, mas nós estamos tão apressados que só uma tempestade para nos colocar no compasso da graça. Quando nós não temos forças, quando nós não temos para onde ir, nós precisamos crer na direção de Deus. Mas há um terceiro conselho aqui. Você não só deve se atentar à voz de Deus em primeiro lugar, não somente crer na direção de Deus, mas você deve obedecer incondicionalmente a essa direção.
Veja os versos 27 a 32. Quando chegou a 14ª noite, olha só, gente, já 14 dias e noites, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros suspeitaram de que a terra estava próxima. Lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e faziam orações para que amanhecesse. Você nota que até aqueles que não confessam a Deus no tempo da tempestade fazem as suas orações, sim ou não? Basta apertar o calo, e aqui nessa hora, até o ateu é ateu, graças a Deus. Veja, eles estão orando, procurando os marinheiros, fugir do navio, e tendo arriado o bote salva-vidas ao mar sob pretexto de lançar âncoras pela proa, Paulo disse, leia comigo, gente, ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. Gente, a única esperança que eles tinham. E Paulo disse, se arriar o bote, se entrar no bote, eu não garanto nada, porque Deus falou que vai salvar todo mundo. Eu acho que esses soldados, mesmo ímpios, foram munidos de fé na promessa de Deus. Agora veja, o texto diz que eles cortaram os cabos do bote e deixaram ir. Quantas vezes, no meio de uma tão grande tempestade, nós achamos que vamos conseguir sobreviver e passar por tudo isso, porque nós temos pequenos artifícios que talvez nos deem um pouco de segurança aqui e ali. Se um navio não resolve para uma tempestade, imagine um pequeno bote. Acontece que quem está no desespero vai tentar qualquer direção. Aí Deus está dizendo, você deve, de fato, de maneira incondicional, obedecer a Deus. Aqueles homens cortam. E é importante que seguremos quando o Senhor ordena que seguremos. E soltemos quando Ele ordena que soltemos. Há tempo de abraçar e afastar-se de abraçar. Tempo de morrer e tempo de nascer. Tempo de guerra e tempo de paz, tempo de rir, tempo de chorar. Não é isso que diz o Eclesiastes? Precisamos discernir os tempos. Quando por vezes temos que reter, quando por vezes temos que entregar. O fato é que nós precisamos obedecer incondicionalmente a Deus, se nós quisermos de fato passar e chegar do outro lado. Mas há um quarto conselho aqui. Peça a Deus ânimo para as coisas básicas. Vou repetir. Ânimo para as coisas básicas. Veja o que diz os versos 33 a 38. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo, hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Depois de se satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio, jogando o trigo no mar. Já pensou
14 dias, sem discernir se é dia ou se é noite, porque não há sol, não há estrela, não há lua. Isso está no verso 20. Todo mundo perdeu a esperança de ser salvo. E agora Paulo se levanta com autoridade. E imagine que o barco não está parado. Paulo está no meio dessa embarcação e ele grita, ainda tem fôlego para dizer a 276 pessoas: vocês precisam comer. O que ele está dizendo aqui é: deixe que Deus cuide da tempestade. Porque pode ser que o Deus que providenciou o pão para vocês acalme a tempestade, mas vocês morram de fome porque não estão comendo o pão. Ou seja, faça aquilo que vocês precisam fazer e deixe o sobrenatural com Deus. Não pense que o Senhor fará todas as coisas para você e para mim. Não pense que Ele não está nos cobrando as responsabilidades daquilo que é básico para que façamos. É muito importante, querido e querida, que nós, sim, esperemos no Senhor, mas nós precisamos estar atentos às provisões no caminho, no trajeto. Porque é tão simples a gente ficar de olho na tempestade que não parou. Mas a gente pode acabar esquecendo do pão que já chegou, do pão que já está na mesa, do milagre da sobrevivência de hoje. Eu não sei se eu estarei vivo amanhã, mas eu preciso celebrar a vida que Deus me deu hoje. Eu preciso cuidar das coisas do hoje e do agora, porque o amanhã não me pertence. Portanto, eu preciso me alimentar hoje, eu preciso cuidar hoje, eu preciso chegar perto de Deus hoje, eu preciso obedecer a Deus hoje. Estes homens agora, vendo Paulo comer, o que eles fazem, gente? Começam a comer, imagine. Eu não sei como é que foi isso. Eu não sei como é que foi a distribuição. Eu não sei se foi pão com água, água com pão, eu sei que a coisa estava meio molhada por lá. Mas eles conseguiram comer o pão. É tão importante que nós agradeçamos a Deus aquilo que Ele fez. Paulo, quando estava na masmorra, antes de morrer, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, sabe o que ele pede a Timóteo? Traz meus livros, eu quero ler. Ele não está vivendo como se tivesse fadado ao fracasso. Cada dia que Deus concede é um dom, é uma bênção, é um presente da graça. E não importa se é o último dia, se é o primeiro, se é o terceiro, ou se é o 10º, ou quando virá o último dia. Se eu tenho o hoje, eu preciso atentar-me para o hoje. Vocês estão compreendendo, gente? A vida é um dom muito precioso de Deus para nos descuidarmos dela. E a maioria acha que já que as coisas estão da pior maneira, que fique da pior maneira. Um abismo chamando outro abismo. São passos pequenos, mas passos pequenos para a obediência a Deus. Enquanto a tempestade não passa, faça o que Deus ordena. Cuide das coisas que você pode cuidar. Você não pode fechar as torneiras do céu, mas pode levar o pão à boca, então coma por hoje. Então descanse por hoje. Então busque o cuidado por hoje. E tudo isso crendo na provisão do Senhor. Porque nós precisamos ter forças, meus irmãos, para ver aquilo que Deus fará na nossa vida. Por fim, aguarde o livramento do Senhor. Este é o 5º e precioso conselho desse texto. Aguarde o livramento do Senhor. Por que aguarde o livramento? Porque numa situação como essa você não tem nada para fazer. Você está no meio de uma tempestade. O trigo já foi para o mar. As velas já foram baixadas. Não há nada mais a ser feito. Agora é orar, se alimentar
e esperar o que Deus vai fazer. Quantas vezes nós estamos assim, sem o que fazer? Mas veja, o texto diz, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar. Veja quanta coisa está ficando para trás aqui. Desatando ao mesmo tempo as amarras do leme e içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se despedaçava com as forças do mar ou das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para que nenhum deles fugisse escapando a nado. Mas, olha como Deus cuida, gente. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar, alcançando a terra. Agora lê o 44 comigo. E que os demais se salvassem, uns segurando-se em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim, todos chegaram salvos à terra. Repetindo, todos chegaram salvos à terra. Tem muita coisa aqui. Veja como Deus está protegendo a vida de Paulo. Paulo poderia ser assassinado nas mãos dos judeus. Deus mandou os recursos. Lembra disso? Mandou os romanos. Paulo poderia ser açoitado pelos romanos. Deus mandou um argumento. Paulo poderia ter sido novamente morto no caminho de volta para Jerusalém. Mas no tempo de Félix e depois no tempo de Festo, sobretudo, eles não permitiram isso. Agora Paulo poderia ter morrido no naufrágio e não aconteceu. Ele poderia ter sido assassinado aqui, mas também foi preservado. A vida de um crente tem os seus dias contados somente nas mãos do seu Senhor. Compreenda isso. Não importa quão turbulenta seja a tua viagem, a tua vida pertence a Deus, a mais ninguém. Outra coisa, veja aqui. Lembra da promessa? Vida nenhuma se perderá, mas somente o navio. E vem as ondas batendo no navio. E vai arrebentando tudo. E tinha um pessoal do triatlon, pessoal que sabia correr, nadar e tal. O pessoal foi e tomou caminho. Pessoal, não é, que fazia ciclismo, essas coisas todas e tal. O pessoal era super preparado. Tem o Zé aí que conhece essas coisas e tal. Mas e quem não sabia nadar, gente? Vamos arrebentar o navio. Porque tem dias que o navio serve inteiro, mas tem dias que o navio é melhor quebrado. Tem hora, meu irmão, que as coisas para você servem inteiras, mas tem horas que elas são mais úteis se Deus quebrá-las todinhas. É muito importante que nós entendamos que o cuidado e a providência de Deus está tão no controle, e Deus é tão dono de todas as coisas, que Ele tem autoridade de manter vidas, de quebrar coisas, tudo isso para a sua glória. Bem, há 5 lições para a nossa vida aqui, que foram anunciadas logo no início, para que a tua mente tivesse uma azimuth, uma bússola, uma direção de onde nós percorreríamos durante a celebração. E agora elas fazem ainda maior sentido para você. Visto que esse texto, ele foi entregue aos irmãos cheios de aplicações, portanto, as aplicações já foram dadas na entrega do texto, que são
atente-se à voz do Senhor, creia na direção de Deus, obedeça incondicionalmente ao Senhor, peça ânimo para fazer as coisas básicas e aguarde pelo livramento do Senhor. Fica, portanto, no final algumas lições para nós. Primeira lição, e eu já disse isso aqui outra vez, nem sempre Deus acalma a tempestade, muitas vezes Ele acalma o nosso coração. Vamos repetir isso, nem sempre. Tem aquela história, aquela música, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, nem sempre. Às vezes Cristo está no barco e a tempestade não para. Tem tempestades que não param nunca. Você sabia disso? Tem dificuldades que você vai carregar até o dia da sua partida. A grande questão é, Jesus está com você? Você crê na promessa de Deus? Perceba que a grande diferença, portanto, daquela viagem não foi que Deus acalmou tempestades. Deus fez isso em outros momentos, mas que Deus acalmou o coração de um homem no meio da tempestade. Esse homem é o apóstolo Paulo. E talvez você esteja dizendo aqui, isso aconteceu com ele porque ele é o apóstolo Paulo. O anjo apareceu para ele. Meu irmão, minha irmã, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer no Calvário, ensanguentado por mim e por você. Nos deu a palavra completa e escrita, o que Paulo ainda não tinha. E muitas vezes ele nos ensina em terra firme. Portanto, nós não queiramos achar que de alguma maneira para Paulo as coisas foram mais fáceis, porque não foram. Leia as cartas de Paulo e você vai perceber que aquele homem teve grandes adversidades. E às vezes nós estamos tão agitados, esperando que o Senhor acalme o nosso coração quando as coisas melhorarem. Deixa eu lhe dizer, o maior milagre que Deus faz não é mudar circunstâncias. O maior milagre que Deus faz é mudar os corações. Porque às vezes os corações estão duros. Os corações precisam crer mais. Precisam estar mais devotos ao Senhor, mais obedientes. E nada melhor do que uma tempestade solapando a nossa vida para nos levar à oração mais profunda, a buscar os recursos da parte de Deus. Portanto, ao invés de você começar a pedir que, em primeiro lugar, Deus acalme os ventos, peça que Ele acalme o teu coração no meio dos ventos. Porque há enfermidades que nunca vão embora da nossa vida. Algumas sim, outras não. Há notícias que chegam para ficar e nunca mais se vão. Há problemas que são plantados de maneira profunda ao nosso redor. E veja, a grande questão, meu irmão, minha irmã, é se Deus está acalmando o teu coração no meio de tudo isso. É se o Espírito Santo faz a diferença com a presença dele na sua história. A grande diferença não é se você é blindado das dores, mas se você tem o Espírito Santo Consolador na sua vida. Vocês estão compreendendo? É importante essa lição para nós. Há uma segunda lição aqui, importante. Às vezes, Deus arrebenta com as coisas para salvar pessoas. Vou repetir. Às vezes Deus arrebenta, quebra tudo, quebra coisas para salvar pessoas. Porque Jesus veio morrer por pessoas e não por coisas. E eu estou certo, meu irmão, minha irmã,
que o Senhor nos dará tudo aquilo que necessitarmos no tempo e na hora. Mas em algum momento, o mesmo Deus que deu tem autoridade para quebrar da nossa vida aquilo que Ele entender que quebrado será mais útil do que inteiro. Vocês estão compreendendo isso? É necessário que nós entendamos que nos planos de Deus estão há passos ali no propósito de Deus que nós jamais vamos compreender. E se há uma maneira correta de passar por uma tempestade, é entender que vidas são mais importantes que coisas. Que nós precisamos ter um coração atento à vida, a pessoas, e não às circunstâncias, e não aquilo que podemos possuir ou pegar. Veja, se um navio hoje é caro, imagine na época de Paulo, gente. Já parou para imaginar como é que era um navio para 276 pessoas? Caríssimo. Nenhuma embarcação é barata. Mas veja, imagine aquele senhor que tinha pouco vigor e estava ali sendo levado como um prisioneiro também. Estava a ponto de se afogar e encontra uma tábua generosa que se quebrou daquele barco. Então ele segura e consegue devagarzinho chegar em terra firme. Que coisa preciosa, por vezes, é ver um lindo navio. Mas que coisa preciosa, por vezes, antes de afundar, é ver uma tábua horrorosa, mas flutuante que você possa abraçar. Para Deus não importa a beleza, para Deus importa que seja útil para a sua vida. Para Deus não importa aquilo que você e eu pensamos ou queremos preservar. Deus quebrará tudo que não for para o bem de seus filhos inteiro. Uma vez, os meus filhos, eles eram bem menores, estavam brigando por causa de um jogo de videogame. Eu comprei na época uma simulação daquele videogame do meu tempo, isso dia desses, chamado Atari. Quantos lembram? Ok. Pac-Man e companhia. Aquele do fantasminha, do carrinho, do tirinho, ok. Foi dia desses. E estava vendendo uma réplica do Atari, um simulacro do Atari, ok? Tipo nostálgico. E eu achei mal barato, comprei. Mais pensando em mim do que neles. Joguei pouco. Eu não tenho afinidade com essas coisas. Mas para ter o elemento. E uma vez passei, eles estavam calorosamente conversando sobre o jogo. E eu notei que a coisa estava partindo para a desavença. Arranquei todos os fios. Vocês estão brigando por quê? Vocês são irmãos. Eu quebro isso aqui tudinho, mas vocês têm que se entender. É inaceitável que vocês briguem por causa de coisas. Às vezes Deus está passando e vê os seus filhos brigando por causa de coisas. Deus vai lá e quebra tudo e diz: agora vocês se entendam. Vocês estão entendendo, gente? Nós não podemos esquecer que para Deus é mais importante pessoas, não coisas. Quarto, ser obediente. Quarta lição. Ser obediente à palavra de Deus nos fará chegar vivos lá na glória. Obedientes
a palavra de Deus. Chegaremos vivos aonde, gente? Na glória. É na glória. É na glória. Não pense que aqui a gente vai ter muita coisa, não, gente. É na glória. Imagine agora 276 pessoas. 276 pessoas. Desesperadas da vida. Mentalize isso. Os únicos clarões que permitiam que as pessoas identificassem que estavam num barco e ver os outros eram os clarões dos relâmpagos. Um barulho ensurdecedor, estonteante, movimentos que causavam náuseas profundas, todos desesperados. Mas olhe para o canto daquele barco, há um homem de joelhos, ouvindo o seu Senhor, e o nome dele é Paulo. Todos estão desesperados e Paulo está em oração. Todos estão olhando para a tempestade e Paulo está olhando para o seu Deus. Todos estão ouvindo o ruído das ondas, mas Paulo está ouvindo: não temas, meu filho. Meus irmãos queridos, quantas vezes o mundo está olhando ao redor e os crentes esquecem de olhar para a eternidade, para as coisas eternas. Ser obedientes à palavra de Deus é aquilo que nos fará chegar vivos na glória. Não importa quantos estejam desesperados, a nossa esperança é o nosso Senhor Jesus. Última lição: Deus está acima de todas as coisas. Vamos repetir: Deus. Os homens estavam no controle do barco, mas Deus estava controlando a tempestade. Você pode até tentar lidar com o dia de hoje, mas o dia de amanhã, querido e querida, nunca será teu enquanto Deus não lhe entregar. Não pense que você está conseguindo resolver tudo, ou manipular tudo, ou fazer tudo, ou ensinar tudo, ou aprender tudo. Tudo quem faz é Deus. Deus está acima de todas as coisas. Os homens estão controlando o barco e a tempestade está assolando o barco. E quando eles perderam o controle do barco, Deus não perdeu o controle da tempestade. Que a graça de Deus repouse sobre nós nessa noite. Há um hino antigo que nós precisamos encerrar, que faz todo sentido. Tá ligado isso aqui? Tá? Precisamos encerrar cantando.